saudar ao Senhor? Senhor, todo mundo, vamos ficar de pé, irmãos. A guerra está violenta. Eu não sei quantos podem sentir essa guerra, mas hoje não vai ser eu que vou fazer a oração. Nós vamos fazer, porque todos nós somos alvo e face do diabo. Irmão, sem perceber, a gente passa de um pensamento de Deus, num piscar de olhos passa para o pensamento do diabo. É incrível isso. E eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir perdão para o meu pai do sábado passado, que eu falei com ele, brava, e eu percebi que como a gente está rompendo as barreiras espirituais, e eu estava falando sobre um assunto super importante, inclusive de que não calaram os profetas, como o diabo usou isso. Não sei quantos sabem, mas o irmão dele estava vindo para cá naquele sábado. Eu me esqueci desse detalhe, ele precisava sair e ele estava aflito por causa disso. E depois Deus, quando eu fui dar um beijinho nele, fui na casa dele, ele falou: fiquei chateada com você. Eu estava aflito porque meu irmão ia chegar e eu tinha esquecido daquilo. Nós somos muito vulneráveis, irmãos. Se nós não estivermos apegados a Cristo, a gente passa de um instante com Deus para um instante com o diabo. É uma coisa medonha. E hoje o Senhor pediu para que nós, não fosse eu orar para as coisas que eu vou falar, que Deus ministrou, não. Todos nós estamos numa batalha severa, e porque eu comecei a pregar sobre esse assunto e começou-se a haver escavações profundas e de todos os níveis, o diabo está com muita ira, está com muita raiva, e nós precisamos entender o poder que existe nessa palavra. Você crê nisso? Amém. Isso é insofismável. Isso aqui é a profecia insofismável de Deus e do seu Filho Jesus. O que é insofismável? O sofisma é uma mentira. Então, se é in, é prefixo de não, que não é uma mentira. Você crê que isso aqui não é uma mentira? Então você vai declarar e vai pedir para que você esteja debaixo das asas do Altíssimo. Pode abrir a Bíblia aí no Salmo 91. Nós vamos declarar aí, onde tiver. Tem projetado o Salmo 91? Quem consegue ver lá para mim? Vê aí. Hã? Vai se enrolar? Mas já está para nós que estamos nos esconderijos do Altíssimo. Eu não quero que você fale aquele é qualquer um, né? Eu quero que você coloque nós, ou se você preferir, mas a gente precisa definir o pronome. Ou eu que habito no esconderijo do Altíssimo, e aí tem que seguir assim o salmo inteiro. Ou nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Ou primeira pessoa ou terceira do plural. E é um salmo de guerra, irmãos, é um salmo atual. Se você crê, você tem que entender que você está debaixo da sombra do Altíssimo. E você vai declarar, porque isso aqui não é um mantra, isso daqui não é uma meditação positiva que eu estou emitindo para você. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui tem poder. E quando eu declaro isso com poder, com verdade, isso acontece. Nós invocamos as hostes celestiais de Deus e eles se acampam ao nosso redor. E quando isso acontece no mundo espiritual em nosso favor, não há o que o diabo possa fazer para interferir naquilo que Deus já preparou para mim e para você. Não há interferência, certo? O pastor não achou, vamos ler. Então nós vamos ler nós, tá bom? Terceira pessoa do plural. Então vamos lá. Peraí que eu não achei. Não tentei. Então vamos lá. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansaremos. Amém? Amém. Nós vamos descansar? Amém. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste
peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente amamos também, Ele nos amou, nós nos louvaremos. Agora é Deus falando. Então vai. Porque Pois que tão encarecidamente me amaram, nós amamos ao Senhor. Tá? Agora é Deus dizendo. Pois que tão encarecidamente nós declaramos todas essas coisas, nós amamos também o Senhor nos livrará. Ele vai nos pôr no retiro alto, porque conhecemos o meu nome. O nome do nós conhecemos o nome de Deus, certo? O seu nome. O seu nome. Teu. Nós estamos falando de Deus. Teu nome. Nós o invocaremos e Ele nos responderá. Estará conosco na angústia e livrar-nos-á e glorificará. Nos dará abundância de dias e lhe mostrará a sua salvação. Não é tão simples, né? Amém? Amém. Nós oramos a palavra. Tem coisa mais poderosa que isso? Então você vai sentar agora e nós vamos ter uma bênção de culto. Os anjos, nós já invocamos os anjos do Senhor, declaramos que nada vai nos atrapalhar. E nós vamos ter um culto abençoado, a nossa mente estará aberta para tudo quanto o Senhor queira falar conosco. Amém? Amém. Nós vamos dar a sequência ao estudo. Já está ligado? Hã? O espírito chamado Jezabel, você já colocou, já partiu? Não, tem que ir até Tem que passar? Está escrito o fim da parte 1. Então aqui nós terminamos e nós vamos fazer uma recapitulação e em algumas partes eu vou acrescentar detalhes importantes que o Senhor foi fazendo comigo quando eu fui fazendo a breve recapitulação para a gente poder seguir em frente, tá? Então nós aprendemos que um principado é uma entidade maligna, tá? São demônios que atuam sobre aqueles que não estão sujeitos a Deus. Pode ser homens ou mulheres. Aí você lembra que a gente destruiu esse sofisma que não é um demônio que atua só sobre mulheres. Ele atua sobre aqueles que não estão em sujeição a Deus. Jezabel significa descasada. Olha que interessante. Ela era descasada, divorciada de Acabe, mas ela era descasada de Cristo. Por isso uma influência tão, ela ensina e ela profetiza como uma nação e um povo pode, através de atos, se separar completamente de Deus. É um espírito demoníaco de esfera mundial. Isso aqui tudo nós estamos recapitulando, tudo bem? O propósito, o alvo são os líderes. Aqui quando eu coloco líder, pode ser o pastor da igreja, pode ser líder de ministério, pode ser o marido dentro do lar, pode ser a liderança
pode ser a liderança de chefe com os empregados, ele atua em esfera ampla, muito ampla, pode ser de um rei para uma nação, como a gente viu Jezabel atuando junto com Acabe na nação de Israel. Então, são líderes. E aí, o que esse espírito faz? Esse espírito ele corrompe e perverte com qual propósito? De ensinar doutrinas pagãs para que o povo entre em apostasia. Se entrou em apostasia, houve rompimento dos laços matrimoniais, tudo bem? Nós vimos lá em Apocalipse 2:20 que fala, mas tem contra ti que tolera Jezabel, que vem para outro testemunho, que enquanto a gente vai estudando, a gente está falando, Senhor, notifica, quantas culpas e pecados tenho eu, notifica-me. E o Senhor me notificou a respeito de algo. Ele falou comigo que eu tinha aceitado, estava tolerando Jezabel enquanto pastora da Igreja Amor de Cristo. E eu fui perguntar para o Senhor como que eu tolero. Porque se você for ver o comecinho da carta de Tiatira, abre lá a tua Bíblia, eu não escrevi aqui, mas abre lá, Apocalipse 2. Eu tenho um pecado muito parecido com o que a Rogéria testemunhou aqui, a preguiça, né, a zona de conforto. E em Apocalipse 2, no versículo 18, olha que interessante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz quem, irmãos? O Filho de Deus ou Deus Filho? Lê aí, está escrito. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso. Olha como Jezabel faz uma contrafação à verdade. Jesus disse que ele era o Filho de Deus. O que a Jezabel colocou nas outras igrejas? Só inverteu. E virou uma contrafação terrível que hoje todo mundo crê numa trindade onde ela não existe. Todos os lugares onde a gente lê a Bíblia vai falar que Jesus era o Filho de Deus e nunca o Deus Filho. Porque isso é usurpação de trono. E Jesus sabia que se ele obedecesse, ele já tinha garantia, né? A morte ele não fez, lá em Apocalipse 13:8, ele assinou um termo de compromisso com Deus, certo? Que ele seria o fiador, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então ele é o nosso fiador. Então ele não precisava usurpar nada, ele só precisava obedecer, que naturalmente, Mateus, quando ele vence a cruz, ele fala, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Precisava haver usurpação de nome, de trono, tanto que o trono é um só e é compartilhado, como a gente também vê nas cartas de Apocalipse. Então olha que tremendo. E o anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz ao Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, as obras dessa igreja elas eram confirmadas por Jesus e elas eram maiores. Então não era uma igreja apostatada. Mas o que é uma igreja apostatada? Que está contaminada com vinho de Babilônia. Doutrina é vinho, ou vinho é doutrinas. Então essa igreja tinha a palavra verdadeira, eles entendiam todas as coisas como nós entendemos hoje. Jesus descontaminou, mas a liderança dessa igreja, nesse momento, tolerava Jezabel, e foi isso que Deus falou, você tolera Jezabel. E eu falei, Senhor, mas de que modo eu tenho tolerado? Não por doutrinas falsas, irmãos, mas pela preguiça e pela zona de conforto. Muitas vezes eu coloquei na escala pregadores que não tinham condições de trazer a palavra. E nisso, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo foi prejudicada porque não recebeu o alimento que tinha que receber. E na reunião de quinta-feira, como Deus me exortou a respeito disso, eu falei, Senhor, eu não vou me calar mais a respeito disso. Eu não vou assumir esse lugar de conforto, confiando que todas as vezes que o Senhor me chamar a pregar, porque olhando os teus obreiros, não há quem possa pregar naquele momento, eu vou dizer para o Senhor, eis-me aqui. Então é uma coisa séria. E a conversa com os pregadores foi assim, ó, daqui para frente,
quando o Senhor, porque Ele sempre me deixou claro, irmãos, às vezes a gente faz vista grossa por cansaço, por zona de conforto, problemas graves. E aí o Senhor, eu falei para ele, então, a partir desse momento, todos aqueles que o Senhor deixar claro, como desde sempre o Senhor tem deixado, vão estar de banco e ser retirado do Senhor, que nós estamos fazendo uma obra, e se o Senhor fala, olha, fulano, ciclano, beltrano não tem condições de pregar e pôr no banco, isso é algo gravíssimo. Tanto a tirada de mão da obra voluntariamente, quanto por chamado do Senhor, porque não há garantias que nós possamos voltar. Então, o melhor sistema de adoração é permanecer debaixo das asas do Altíssimo, e quando eu permaneço debaixo das asas do Altíssimo, esse é o lugar que nós nos sentimos seguros. E para estar debaixo das asas do Altíssimo não existe outro remédio, senão uma palavrinha chamada obediência, certo? Então, o Senhor me advertiu nesse versículo, mas bem contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e foi dessa forma que Deus falou a respeito de mais um pecado da minha vida. Bom, seguindo aí em frente, opera esse espírito maligno, opera através de falsa religiosidade, certo? Com a intenção de instituir um falso sistema de adoração. Irmãos, aqui nós precisamos aprender uma coisa muito importante. A gente prega mensagens que não são populares. Nós pregamos as 3 mensagens angélicas, que no Apocalipse 6 é a mensagem eterna, ou seja, ela está presente desde Gênesis a Apocalipse, e nós precisamos entender uma contrafação, que é também o selo do Deus vivo nas nossas vidas. E isso está lá, que vai identificar o que é falso sistema de adoração. Para isso, nós vamos ler Apocalipse 14:7, 14:9. Eu já estou transcrevendo para ficar mais fácil para a gente ganhar tempo. Vocês estão conseguindo seguir o raciocínio? Irmãos, eu não tenho pressa com a ministração. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me chamar a atenção. Se vocês não compreenderem, eu posso parar e explicar de novo, mas aí eu preciso que vocês vão falando comigo para eu saber se vocês estão compreendendo a mensagem, tá? Eu não tenho aqui tempo para acabar logo, mas eu preciso, a função será cumprida, estará concluído, se vocês estiverem entendido a mensagem. Contrafação da adoração. Então, nós sabemos que esse demônio está sempre falando contrário do que Deus instituiu. Então, nós vimos na pregação de sábado passado, que lá em Gênesis, Deus falou, se você comer, certamente morrerás. E o diabo entrou e disse, certamente não morrerás. Quem é que estava atuando no Gênesis? Era o principado ou o chefe deles? Era o chefe, eu esqueci de falar esse detalhe. O chefe estava pessoalmente ensinando, porque assim, sabe aquela história, quer fazer bem feito? Faça você. Então essa era uma missão para Satanás, para o chefe dos anjos caídos. Porque a partir daquele momento, ele estaria em jogo a justificação do caráter de Deus. Então ele mesmo foi a obra para tentar a Eva e fazer o pecado entrar no mundo. E ele foi muito bem sucedido. E a partir daí, tudo que Deus fala, ele tem algo para falar a respeito daquilo, mas sempre ao contrário do que Deus diz. Em Apocalipse 14:7, está escrito na primeira mensagem, a primeira coisa, temei a... Aqui eu preciso entender uma coisa. Toda vez que eu temo a um ser humano, que eu falar, eu tenho medo de falar com fulano, eu fico sem graça, eu fico sem jeito, aí você já descaracterizou uma adoração. Porque a palavra de Deus em Apocalipse 7 fala, temei a Deus. Então você já pode identificar que se eu tenho restrição, se eu tenho medo, se eu fico incomodado de falar algo para qualquer pessoa que seja, isso já entrou num aspecto de adoração ao diabo, porque é ele que trabalha através do medo. Por quê? O que o medo faz com a pessoa? O medo paralisa. E o que a palavra de Deus fala? Que se eu me encher do perfeito amor, e a manifestação do perfeito amor está em Cristo Jesus, quer dizer que se eu estiver convicta de Jesus dentro de mim, então eu sei quem eu sou, e quando Ele me der uma ordem para falar para quem quer que seja, onde quer
quer que seja, no ambiente que seja, se você tiver que trocar uma ideia com o seu chefe a respeito de um salário, a respeito de uma injustiça, com o seu pastor a respeito de algo que você achou que não ficou muito legal, que você se ofendeu, qualquer área, pais com os filhos, filhos com os pais, amigos, membros da igreja, todas as vezes que permear na sua mente um sentimento de medo, você está temendo ao diabo. Porque quem teme a Deus não vai se importar em falar algo, porque ele tem na consciência que aquilo é para edificação. E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são ousados em Cristo, têm convicção da obra que são chamados a fazer e sabem que se falar e perder um amigo é porque não era para ser seu amigo. Mas aquele que falar a verdade, se falar em Cristo Jesus, ele vai ganhar um amigo. Então isso é a coisa mais importante, irmãos. Aqui entra a questão de dependência emocional. Na primeira mensagem, Angélica, o tanto que é importante. Então, a primeira pergunta que Deus faz para a igreja hoje é: quem nós estamos temendo? Nós estamos temendo a Deus? A resposta vai ser sim, se eu tenho obedecido aos seus mandamentos, independente dos desafios que eu terei para cumprir a obediência de Deus. E aí, adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós sabemos que o diabo não tem poder criativo. Então aqui entra a inveja junto com o espírito de Jezabel, com uma associação de fraqueza. Então eu tenho uma fraqueza, ela quer dominar, há uma associação e aí há uma efetivação da conduta. Então, o diabo, não tendo poder criador, ele odeia quem adora o Senhor no sábado, porque o sábado é o selo do Deus vivo. Então, se eu temo a Deus, eu não vou me importar se os outros vão me chamar de seita, quem quer que seja, eu vou me posicionar, ainda que eu tenho que perder o meu trabalho, porque eu sei a quem eu temo, e aí eu adoro especificando como a característica que o diabo não tem. O que ele tem, ele quer usurpar. Então, isso é uma identificação profunda daqueles que amam a Deus e temem a Deus e não aos homens. Apocalipse 14:9 vai falar de uma outra adoração, que é uma contrafação. A adoração é o contrário daquilo que Deus pede na primeira mensagem. Na terceira: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: ai, se alguém adorar a besta e também a sua imagem, este tal receberá na testa ou na mão o selo. Então, olha só, as duas coisas são uma questão de adoração. Por isso que é uma contrafação da adoração. E Jezabel, ela tem, assim, o dom, a incumbência pelo seu chefe maior de fazer os filhos do Deus vivo se voltarem em adoração à besta. E aí, irmãos, aqui entra uma série de pecados. A Rogéria deu um, eu dei outro. Toda vez, e no culto passado eu disse que eu posso entender que o sistema verdadeiro de adoração é todo aquele que me faz abnegar a minha carne. Então, se eu estou com vontade de ir para a direita e Deus manda eu para a esquerda, se eu nego a minha vontade, então eu estou adorando o verdadeiro Deus. Mas, se eu dou vazão e justifico por quaisquer motivo que seja e vou para a direita quando Deus me mandou ir para a esquerda, então eu passo a fazer parte de um sistema de adoração da besta, que é a contrafação. Por quê? Porque esse sistema fala que eu posso atuar do modo que eu bem entender. Eu posso simplesmente adorar a Deus do meu modo e Ele vai aceitar, porque bem, veja só, Ele sabe do meu coração, da minha intenção. Então é sempre na mentira, é sempre com jeito de verdade, com cara de verdade, mas é uma baita mentira. Todo mundo está entendendo isso? Então é uma contrafação da adoração. Falso sistema de adoração é uma operação do erro para que creiam na mentira. Guardem isso. Falso sistema de adoração, nós estamos falando de um espírito maligno atuando com o propósito de fazer-nos crer na mentira. E Deus fala que isso é uma operação
2 Tessalonicenses 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem que se levanta e se opõe com tudo que se chama Deus? Esse é o iníquo, o filho da perdição, que haverá de se manifestar de forma absoluta. Hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo no tempo da Tiatira, que é de 538 a 1517. Mas houve um período, irmãos, desde esse momento de 538 a... Não. Como é que chama? O tempo de governo do Roma Papal? Supremacia papal foi de 538 a 1798, certo? Depois houve uma ferida mortal. Hoje, que nós vivemos o tempo de Laodiceia, que começa a partir de 1844, nós estamos no final desse período de Laodiceia, onde a ferida mortal já está restaurada e se manifestando. Então, se no tempo lá de Tiatira a coisa era séria, você imagina na restauração absoluta da ferida mortal, o que esse povo sofrerá de influência, opressão e possessão maligna, para desviar tanto quantos eles puderem das mãos do diabo, o nosso grande e arqui-inimigo. Então, irmãos, ele está operando nesse tempo de uma forma muito intensa, colocando nos nossos corações toda forma de contraditório contra Deus. Se levanta contra tudo. Se Deus fala X, ele fala 2X, sempre na contrafação, sempre fazendo com que os adoradores de Deus sejam como ondas do mar impelidas por todo tipo de vento. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem está detendo esse espírito maligno de dominar os filhos de Deus? Quem é? O Espírito de Cristo. É Ele que está intercedendo por nós, é Ele que está tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso vai permanecer para sempre ou vai ter um momento que Ele vai se retirar por completo? A Ellen White fala que nós estamos vivendo momentos em que Ele já está se retirando de nós. Por isso que a gente vê tantas abominações, irmãos. Esse espírito chega dentro dos lares e faz com que haja homicídios, pais matando filhos, filhos matando pais, assassinatos passionais, onde marido ou de casal de namorados que um mata o outro. Então são coisas terríveis e a gente vê, isso são mortes que não são mortes assim, simplesmente, mas são com requintes de crueldade. São coisas odiosas, que quando a gente ouve, a gente se arrepia nas notícias. Você fala, não é possível. Isso é demonstração que o Espírito de Cristo está sendo retirado do nosso planeta. No versículo 7 diz, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora, o Espírito de Cristo, está ainda resistindo. Ele resiste contra quem, irmãos? Contra o diabo, nos auxiliando a ter a mente de Cristo e a tomarmos as decisões corretas. Resiste até que do meio seja tirado. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, para que o engano de justiça é absoluto? Para os que desobedecem. Está escrito lá. Para quê? Para os que perecem, para os que desobedecem, para aqueles que entram na contrafação da adoração, aceitam o sistema de adoração falso desse espírito chamado Jezabel, porque é conveniente à carne. Isso me deixa mais confortável, mais gostoso. Afinal de contas, Deus mandou sacrificar um cordeiro para o pecado, mas eu posso levar uma fruta das cestas e olha, eu vou comprar as mais caras. Quem fez isso? Caim, certo? Deus aceitou esse sistema de adoração? Gente, não aceitou esse sacrifício. Então não se engane. Todas as vezes que você começar a pensar em coisas que são ao contrário daquilo que Deus determinou, entenda que Ele está te levando para um falso sistema de adoração. Então, quem vai perecer
perecer? Esses que são enganados. Por quê? Porque decidiram acariciar a sua carne. Porque não receberam, não quiseram, irmãos. Porque Deus não traz a justiça sobre aqueles que vivem na ignorância. A justiça dele. A palavra de Deus fala que aqueles que estão no tempo de ignorância, Deus tem um pouco mais de misericórdia. Mas aqueles que ele determina como perecíveis são porque rejeitaram o amor da verdade para não se salvarem. Então olha que mensagem de amor para mim e para você. Deus está nos trazendo uma mensagem muito profunda sobre um espírito terrível que atua nas nossas vidas de várias formas e nós vamos entender. E Ele está fazendo isso porque Ele quer que nós reconheçamos o amor da verdade para que nós possamos ser salvos. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por isso que? Porque eles não receberam o amor da verdade e pereceram. E aí tudo aquilo que é verdade passa a ser mentira. Eles vão crer na mentira. Versículo 12. Quê? Como se fosse a verdade. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade? Pecado conhecido. Então aqui Deus deixa claro para a gente que aqueles que vão perecer e não serão salvos porque não receberam o amor que Deus estava enviando. E no versículo 12 ele fala, essa operação do erro que eu vou enviar vai ser porque foi comprovado que tiveram o prazer no pecado. Pode ser em qualquer que seja. A zona de conforto, a idolatria do eu, todas as formas de pecado que nós já sabemos. Tem por excelência calar a boca dos profetas. Gente, quando eu falar tem por excelência calar a boca dos profetas, eu não estou falando de pessoas que todos nós já falamos aqui, vou repetir. Profeta é aquele que proclama a palavra. Esses são os profetas. Se você pegar a palavra e passar uma mensagem para alguém, você está sendo um profeta na vida daquela pessoa. Porque isso aqui é o livro das profecias de Deus. Então, toda vez que você declara essa palavra, para quem quer que seja, você é um profeta. Então, quando nós estamos falando assim, calar a boca dos profetas, Satanás não vai ficar satisfeito em atingir somente os líderes e os pastores, porque ele precisa agir em escala ampliada. Então, na sua cidade, você tem casa, você tem vizinhos, você vai no trabalho, você tem pessoas com quem você se relaciona, você vai no banco, vai no salão de cabeleireiro. Em todos esses lugares, Deus quer contar com você para que a palavra seja proclamada. Então, você é um profeta. De todas as formas, esse espírito quer calar a boca ou comprá-los. Então, quando ele não consegue fazer com que os profetas calem, ele pode usar de uma outra forma, comprá-los. E aqui eu coloquei, tinha profetas, né? A gente sabe que eram 850 no total, mas 400 comiam da mesa de Jezabel. Isso quer dizer que ela pagava-os para que eles profetizassem aquilo que ela gostaria. E nós temos também o caso de Balaão, esses foram os dois que eu lembrei, profetas, que o Balaque comprou para fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Deus. Então acontece isso. Quem estava gerenciando tudo isso? O espírito de Jezabel. E aqui eu quero deixar outra observação. Essa casta de demônios, irmãos, ela não, esse demônio, esse principado não chama Jezabel, tá? Eu não sei o nome dele, mas como houve uma manifestação completa da sua maldade em uma mulher, então foi designado um apelidinho para ele, Jezabel, tá? Então, quando você for expulsar um demônio, eu não te aconselho usar esse nome, porque é só uma forma de compreensão espiritual da forma como ele atua, tá bom? Tudo bem? Estão compreendendo? Tudo certo? Severa batalha espiritual. Irmãos, nós estamos passando desde o momento que eu resolvi falar sobre essa... Eu resolvi não, Deus me chamou a falar sobre isso.
Nossa, eu não sei nem explicar para vocês terem uma ideia. Eu acordei essa noite, era 10 para as 4 da manhã e não consegui dormir mais. E assim, tem sido grandes as batalhas na minha vida, então não pensa que não há um preço a ser pago. Mas quando Deus nos chama, ainda mais que eu entendi a respeito do que Ele deseja, de calar a boca daqueles que ensinam para que vocês não sejam despertos, eu decidi pagar o preço. E a partir do momento que essa mensagem chega até vocês, Deus pergunta para cada um: vocês vão decidir pagar o preço? Porque as coisas vão ficar intensas e a batalha vai ficar severa. Por isso que nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, porque através da força de Cristo é que eu vou combater esse principado com sucesso. Em 2 Coríntios 2,11 diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. O Paulo, nesse momento, ele estava falando a respeito de algumas artimanhas que esse espírito, de uma forma como esse espírito atuava. Tanto que a sequência é o que está embaixo. E uma das formas que esse espírito maligno trabalha através das ofensas. E eu não falei, a gente sabe que tem até um livro, A Isca de Satanás, né? Não sei quantos já leram aí. Mas eu nunca tinha relacionado isso com o espírito de Jezabel, porque a ofensa, ela destrói completamente o relacionamento. Então, destrói relacionamento entre o líder e o liderado, destrói relacionamento entre pais e filhos, destrói relacionamento entre irmãos. Então, e olha que interessante, se Satanás atuar dentro do lar, automaticamente ele atua dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja é formada do quê? De famílias. Famílias quebradas e destruídas, tende alguma serventia, vai estar todo mundo com ódio de todo mundo. Vem levantar falsas adorações, levanta a mão, glorifica o Senhor, é aquilo que é tão simples, que Ele pede: perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã, perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe. Não acontece, irmãos. É tão simples às vezes as coisas que Deus nos pede. A gente faz um carnaval, como Naamã estava cheio de lepra, não estava? Era uma doença física, muito provavelmente tinha algum problema espiritual. Porque sempre que havia lepra, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a irmã de Moisés, esqueci o nome, a Miriam, e o irmão Arão se voltaram contra Moisés, porque, a Miriam falou assim: Deus não fala só com você, Moisés. Deus mandou o que para ela? E o Arão, concordando, mandou uma lepra. Então, muitas vezes, doenças estão associadas ao estado doentio espiritual. E aí, irmãos, vou falar uma coisa para você: está sempre relacionado com ofensa. E nós precisamos sempre estar atentos a isso. E aqui no versículo 10, que é a sequência do 2 Coríntios 11, que fala: porque não ignoramos os seus ardis, a forma do diabo trabalhar. Não ignora, não guarda ofensas, converse, para que Satanás não tenha vitória. Olha só o que fala o versículo 10 de 1 Coríntios 2,11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, Paulo falando, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Só que no jeito de liberar perdão é Cristo em mim. Se Cristo não está em mim, não adianta tentar fazer na tua força, que a princípio você vai até conversar com a pessoa, até ter a disposição sincera de pedir perdão, mas se não houver um tratamento, não for em Cristo, daqui a pouco você está tudo ofendido de novo, está tudo lá e volta tudo e a fogueira acende. E olha o que o Paulo fala: para que não sejamos vencidos por Satanás. Irmãos, ofensa é algo gravíssimo. E aqui fica uma pergunta: vai conversar com o Senhor, vai botar a sua casa espiritual em ordem e perguntar: Senhor, eu tenho estado ofendido com alguém? E se sim, me mostra o motivo, se isso é com razão ou sem razão. Independente, se for com razão, se realmente a outra pessoa ofendeu você, você não tem desculpas para não perdoar, porque o perdão não está relacionado com o reconhecimento da outra pessoa.
O perdão está relacionado com a diretriz, a ordem que Jesus nos deu. Na medida que vocês perdoares, sereis perdoados. Então é uma condicional. Então não dá para ficar pensando se eu vou ou não. Senhor, eu não vou me desligar de ti. E se a condição, neste caso, para eu não me desligar de ti, eu tenho que perdoar, independente se a outra pessoa reconheceu ou não, eu vou perdoar. Então isso é uma coisa gravíssima, onde esse espírito entra e vai destruindo e destrói famílias inteiras, e destruindo famílias inteiras, destrói a igreja, tá certo? Se foi sem razão, por que a pergunta de perguntar com razão ou sem razão da ofensa? Porque se não tiver razão, então significa que tem algo dentro de você que precisa ser tratado. Só por esse motivo, porque com razão ou sem razão eu tenho que perdoar. Mas se eu não tiver razão e Deus vai me mostrar isso, eu vou ter que tratar um pouquinho mais a fundo o meu caráter. Tudo bem? Discernir os espíritos que atuam nas nossas mentes. Pedir esse dom para Deus. Pergunto, quantos aqui, durante essa semana, entenderam a necessidade de discernir os espíritos? Quem pediu isso em oração? E aí, aqui, na verdade, o Senhor colocou mais uma coisa para mim, eu esqueci de colocar no slide. Não é só discernimento de espíritos, irmãos. Esse é o primeiro passo para a gente entender qual é a influência, a opressão, a possessão que está acontecendo na minha mente. Mas a partir do momento que eu recebo o dom de Deus, de entender quem é que está falando comigo diretamente na mente, ou quem é que está falando comigo através de um irmão, porque a nossa luta é contra carne e sangue, e às vezes o fulano, acabei de contar para vocês, estava aqui pregando sobre isso, e tomei um dardo e repassei e atingi a vida do meu pai. Gente, é um passinho, é uma piscada, é um bobear. Nós temos que estar o tempo inteiro suplicando as misericórdias de Deus. Então, quando eu não estou atento ao discernimento de espírito, eu acabo fazendo uma confusão, e às vezes esse espírito maligno de Jezabel usa pessoas para verbalizar. E aí começa as ofensas de um com o outro, vira aquela lambança. Mas a partir do momento que eu comecei a discernir quem está falando comigo, quando meu marido falava para mim, para eu saber se é de Deus ou não, os meus filhos pedindo algo, se é de Deus ou não, a partir do momento que eu discernir é de Deus ou não é de Deus, eu tenho que dar um segundo passo. Qual seria esse? Outro dom. Qual que é, Rogério? Sabedoria ou palavra de conhecimento. Porque a sabedoria e a palavra de conhecimento, que são a mesma coisa, vai me dar o rumo, o caminho, o sinal para onde eu tenho que seguir. Então não adianta só eu discernir, porque tem muita gente que discerne. Quando discerne, não sabe o que fazer com aquilo. Então são duas coisas muito importantes: discernimento de espírito, palavra de conhecimento. Tá lá nos dons do Espírito. São dois remédios fundamentais para que nós possamos discernir a atuação desse espírito maligno. Em 1 João 4,1 diz assim: amados, João falando, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, todas as vezes que eu quiser obter êxito na adoração, para que eu não caia em falsidade de adoração, eu preciso ter noção e provar o Espírito. Como eu faço prova do Espírito, irmãos? Quem pode me dizer? Tá certo, é escrito ali. Provai os Espíritos se são de Deus. Através da palavra. A sequência desse versículo fala assim: todo Espírito que confessa que Jesus é Senhor e Salvador é de Deus. Tá certo, versículo da Bíblia. Mas é simples assim? Não. Por que, irmãos? Quando Jesus foi expulsar o demônio lá do Gadareno, ele mesmo falou: tu és o Filho de Deus, por que vem me perturbar tão cedo? Então os demônios confessam. E outra coisa que eu vou falar para vocês que é gravíssimo: no tempo de Jesus haviam manifestações demoníacas no sentido de que qualquer pessoa podia identificar. Você pode ver nos filmes ou através da palavra que quando uma pessoa estava endemoniada, todo mundo sabia. Do que conhecia Jesus, do que nunca tinha ouvido falar, sabia isso, ele está possuído por algum espírito maligno. Então era muito patente, era muito assim, visível, né? Eles babavam, eram
irmãos, depois de 6.000 anos de pecado, assim como a ciência se multiplicou, a ação do diabo também. O diabo não é trouxa de ficar lá parado, fazendo o povo estribuchar. Todo mundo vai saber que ele está endemoniado. Hoje essa tática está aperfeiçoada. Tem muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que você convive diariamente, que você não faz ideia de que elas estão possessas. Por exemplo, um exemplo bem assim, bem visível, que você fala assim, pastora, possessa, irmãos. No trânsito é um lugar fácil de você perceber. Que as pessoas que estão possuídas pelo Espírito de Cristo, elas podem até ficar, mas não tem aquelas atitudes de matar no trânsito, descer do carro com uma arma e pá. Um indício de pessoas possuídas, esses assassinatos que são com requinte de crueldade absurdo, inacreditável, são possessões demoníacas. Isso é tudo possessão, irmãos. A gente convive com esse tipo de pessoa e nós nem sabemos, porque agora ele aperfeiçoou a obra do disfarce, porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. Então não pense vocês que as coisas estão assim, não tá, irmãos, tá. Um dia, não sei quanto tempo, acho que uns 5 anos atrás, eu fui fazer exame numa pessoa, uma paciente, e eu estava lá fazendo exame nela, e eu senti de Deus, ela estava muito mal. Eu não sabia, eu era bem, não, acho que faz até mais tempo. Acho que faz mais tempo, não sei quanto tempo, mas vamos colocar aí uns 10 anos. E eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje, embora com demônio eu não tenho muito, não quero ter em nome de Jesus, não sei o que ele queira que eu tenha. Mas eu estava lá fazendo exame e eu comecei a conversar com ela, eu senti que ela estava muito oprimida e comecei a fazer uma libertação. Como assim? Comecei a orar e pedir para ela repetir. Falei assim, você conhece Jesus? Sim, conheço. Por isso que eu estou falando, discernir espírito não é só confessar quem é Jesus e o que ele fez e você aceitar, tá? Tem gente que aceitou, está lá na multidão, mas está possesso. Ela disse que sim. Eu falei, vamos fazer uma oração para que a tua alma seja aliviada. Não, olha, vamos, irmãos, estava só eu, era a hora do almoço. A secretária na época era a Val. Quanto tempo você estava no consultório, Joana? Então, era tempo da Val de Deus ainda, muito tempo. E estava só eu, o Saulo estava em cirurgia. Eu falei, não, pode ir almoçar, que eu só terminar isso aqui e eu vou embora e fecho o consultório. E eu fazendo essa libertação, pedindo para ela repetir a oração, ela ficou endemoniada. Irmãos, ela já estava, mas eu não percebi. E ela começou a virar o rosto assim, sabe aquelas cenas de filme? Eu fiquei muito assustada, fiquei morrendo de medo. A sala era pequenininha, entre eu e ela, era isso aqui de distância. Eu colei na parede assim, meu negócio, eu falei, gente, agora o que eu faço? Você vai sair correndo atrás de mim. Sabe assim, quando eu falei, se me matar, o que eu faço? Na mente eu disse, Senhor, o que eu faço? E aí Deus falou assim, não faça nada, chame ela de volta. Eu disse, fulana, ela pegou e falou assim, ué, acabou o exame? Nossa, eu nem vi que eu tinha sentado. Mas eu não estou brincando. Eu não estou brincando. A coisa é muito séria. E a partir desse momento, Deus começou a falar comigo dos níveis de possessão e que o mundo está repleto de pessoas possessas. São poucos os que são influenciados e oprimidos, que são as duas categorias que eu falei que estão enxertados. Porque o endemoniado completamente, como que houve a permissão da possessão? Porque esvaziou completamente de Cristo, certo? E quando eu não preencho a casa de Cristo, vem 7 demônios piores, não é isso que a palavra de Deus fala? A especialidade, identificar fraquezas humanas. Por exemplo, como que ele atacou a Rogéria? Ela gosta da zona de conforto, não gosta de ficar trabalhando muito. Não, estou cansada, já fiz hoje. A lei da compensação, você já ouviu isso? Ai, como que crente adora compensar as coisas. Hoje eu tenho... Nossa, hoje eu fui, hoje é sábado, não briguei com ninguém, eu não falei mal de ninguém, eu não fiz nada que desagradasse a Deus, eu orei, eu jejuei, eu tive... Ai, meu Deus, quanta paciência, que sábado tremendo de santificação. Aí chega no domingo, eu me dou o direito de meter o pé na jaca. Tudo que eu não fiz no sábado, eu fiz no domingo. Aí eu falo, ai Deus, o Senhor sabe, né? Me exigiu tanto, inconscientemente, compensando
recompensa, atos compensatórios. O reino de Deus não trabalha com compensação. O reino de Deus trabalha com princípios. E princípios são assim: sim é sim, não é não. O que é não eu não posso fazer dia nenhum, tá certo? Então, ele identifica as fraquezas, porque, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que Satanás obteria êxito se ele tentasse você em algo que você não gosta? Gente, não tem êxito nenhum. Por isso que ele trabalha intensamente para identificar os detalhes do seu caráter, as suas fraquezas, porque aí há uma associação delas para que o propósito dele se cumpra na sua vida, para que você se separe, para que haja um rompimento dos laços matrimoniais. E aqui eu descrevi algumas formas, algumas fraquezas, são inúmeras, mas eu coloquei algumas aí: manipulação, poder, ganância, controle, cobiça, perversão, sedução, morte, ocultismo. São inúmeras as fraquezas que muitos têm, tá? Aí você fala: pastor, mas você está falando para a igreja? Ninguém aqui usa de ocultismo. Você assiste filme são espíritas, por exemplo, Ghost, do outro lado da vida. Quem já ouviu falar desse filme? Eu era católica, não cria em espiritismo, mas eu achava lindo a alma saindo do corpo. Isso é uma doutrina de Deus ou é uma contrafação do diabo? Ocultismo, olha que coisa. Esse aqui vai ser mais recente, pensei do meu tempo de mocinho. Mas agora há pouco, assim, também não sei quanto tempo, pode fazer algum tempo, mas teve um filme de vampiro com um lobisomem e a mocinha apaixonada entre um e outro. Não sei com quem que eu fico, se eu fico com o lobisomem ou se eu fico com o Drácula. Isso é ocultismo. Sabe, isso são táticas demoníacas, irmãos, que o diabo usa. Entende? Às vezes parece. E a nossa fraqueza, tem gente que tem fraqueza por músicas do mundo, rap, funk, acha que não tem problema. Isso são formas de atuação de Jezabel. Filmes que não são do Senhor, filmes que mostram o sexo desenvolvendo a sexualidade, a sedução. Há um tempo atrás, também não sei quanto tempo, né, Nana? Os livros de princesas, romances, quanto tempo? 4 anos? 4 ou 5 anos atrás saiu uma coleção de romances da Cinderela, sei lá. A Seleção. E era uma quantidade de livros só de histórias de romance. A Ana ficou maravilhada. Nossa, tem que comprar esses livros. E aí, por coincidência, claro que não, que era a obra de Deus, mas eu não estava entendendo isso. Eu não sei se eu já comentei esse testemunho com vocês. Um dia à tarde, eu fui levada a assistir o testemunho de uma prostituta de luxo. E eu assistindo aquilo, eu estava tão incomodada, mas por que eu estou assistindo o testemunho de uma prostituta de luxo? E eu assisti até o final. E assisti, guardei, retive aquelas informações da minha mente. Eu falei: nossa, que esquisito, sei, eu pedi perdão. Eu falei: Deus, desculpa, nada a ver, por que eu assisti um negócio desse? E no testemunho dela, ela diz que tudo começou porque os pais são extremamente cultos e gostavam de comprar muitos livros para que ela lesse. Então ela foi criada dentro daquela estrutura, daquela cultura de ler muitos livros. E nisso, um dos livros que ela mais gostava de ler eram os livros de romance. E ela foi se envolvendo. A gente acha que não tem nada a ver, né? Ela é livro de romance, não tem problema. E ela foi se envolvendo com aquelas expectativas, com aquelas histórias que são irreais, irmãos. Isso não acontece na vida real. Até porque o que Jesus nos ensina, que o relacionamento é uma doação de amor. Você se relaciona com alguém para doar amor, nunca para receber. Certo? É isso que Deus nos ensina. Para que você case com o outro, para fazer o outro feliz, não para ser feliz. E quando a gente tem a ideia desse amor altruísta de Cristo, que está se entregando em casamento por nós fizemos tudo de errado. Nós somos adúlteros, mas Ele falou: eu amo vocês e eu vou me dar por vocês. Isso é a história de amor real. Não é essas histórias que a gente vê. E ela criou dentro da mente dela um parâmetro de felicidade, um parâmetro de amor, um ideal de homem, e passou à procura disso. E ela está à procura disso até hoje. Aí quando ela se deu por conta, ela já tinha virado uma prostituta de luxo, e agora ela já não tinha mais interesse no amor. O interesse dela agora era meramente financeiro e não tinha como ela sair disso, porque ela tinha um alto padrão de vida e ela não queria abrir mão disso. Eu pergunto: Satanás
foi ou não. Usou um livro que não tem aparentemente nenhum problema, né? Seriam historinhas corriqueiras, mas aos poucos foi introduzindo ideias mentirosas. E quando a Ana Laura me pediu, eu falei, filha, eu não vou deixar você ler. E aí eu me lembrei do testemunho dela, entendi, porque Deus sabe do fim desde o princípio. Ele já sabia o que estava sendo introduzido na mente da Ana Laura, eu não. E quando ela me pede, eu lembrei do testemunho. Eu falei, a vida não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não vou deixar você ler por causa desse motivo que foi a instrução do Senhor. Então a gente tem que tomar conta, irmão, de todos os detalhes, porque Ele é atrevido. E Ele entra em lugares e de formas que você nunca poderia suspeitar se não fora o Senhor. Se não fora o Senhor nas nossas vidas. Formas de atuação que nós lembramos, né? Influência, opressão e possessão. Influência enxertado, opressão enxertado. Possessão para aqueles que receberam a luz e a negaram até o fim, de modo que Satanás tomou conta, sem salvação mais. Possessão na época de Jesus, que era por ignorância, tinha jeito tanto que ele expulsava e a pessoa ficava sã e o adorava. Tudo bem? Tem dúvida nisso? Alguém quer perguntar? Não? Só sai. Passar no áudio. A senhora falando, eu lembrei dos jovens, né? Do ocultismo, o próprio Harry Potter, né, que hoje fez um grande sucesso e que muito afeta a juventude, né? Os jovens de hoje. E me lembrou muito até a Manu que falou meu pai, mas a gente não assistiu. Eu falei, não, graças a Deus eu assisto. Sim, é ocultismo, magia. Então, às vezes você não está ali fazendo, mas você está adorando. Como? Quando eu assisto Harry Potter, quando eu, O Senhor dos Anéis, não sei quem já ouviu falar, O Senhor dos Anéis é uma série, inclusive, são coisas que o pastor sempre gostou muito. Então, foi uma coisa que a gente teve acesso. Eu comprei a coleção inteira dele para ele. No comecinho, quando eu comecei na igreja, que comecei a entender quando eu comecei a estudar Dona Eunice, a gente teve que jogar e queimar tudo fora. Mas isso é uma forma da gente participar do ocultismo. É uma forma indireta, mas é ocultismo através dos desenhos da Disney, das mensagens ocultas, dos brinquedos. Quanto problema eu tive dentro de casa, tanto com a Ana Laura quanto com o João Vitor. Quando ela tinha coleção de Barbies, lembra, Ana? Vomitava todas as noites, acordava, não conseguia dormir, foi retirar e queimar e tudo voltou ao normal. Então, assim, gente, tem várias formas de nós praticarmos o ocultismo de forma indireta e nós temos que estar atentos para isso, tá? Bom, esse demônio só sai com jejum e oração. Aí você fala, então tá bom, então eu vou jejuar e eu vou orar. Só que o negócio é o seguinte, irmãos, não é qualquer jejum e não é qualquer oração. Não é simplesmente, você tem que estar em autoridade para executar esse serviço espiritual. Então, Senhor, eu identifiquei, o Senhor me notificou da minha culpa e agora eu preciso saber. Então eu recebi o discernimento, eu entendi de que forma o diabo estava operando na minha vida, discernimento de espírito, provei, entendi, mas agora eu preciso da palavra de conhecimento. Como é que eu vou lidar com isso? Aí entra o jejum e oração. A palavra de conhecimento da sabedoria vai te dirigir no rumo que você tem que ir, de modo que o seu tio seja certeiro nessa entidade maligna que está atuando na sua casa. Então, não que eu acho, eu vou tirar, sabe, porque até no jejum a gente encontra a zona de conforto. Eu fui mestre de fazer isso. Oração a gente encontra a zona de conforto. Então, a gente tem que estar sempre na dependência. Deus, eu estou com esse problema em casa. Como é que eu tenho que jejuar para que isso seja eficaz? E, Senhor, eu não sei orar com relação a isso. Então, eu peço uma unção de oração para que, quando eu desenvolver a minha oração, não sejam as palavras da minha carne, mas do meu espírito falando com o Senhor. Para que realmente o seu jejum e a sua oração, eles sejam eficazes. Por isso que, em Mateus 26:41, Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Só é a respeito de fraqueza. Por isso que eu preciso me conhecer. E eu não conheço a mim por mim mesmo. Eu conheço a mim pelos óculos espirituais de Cristo. É Deus
é uma consulta no divã de Cristo, é que vai me orientar e vai me situar de quem eu sou e quais as verdadeiras fraquezas que tenho. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que significa isso? O que significa espírito nesse versículo? A mente. Então, a minha mente compreendeu, eu entendi, mas a minha carne é fraca e vai sucumbir. Então, por isso que eu preciso o jejum. O que ele vai fazer comigo? Tornar a minha carne forte, para que quando eu juntar a minha oração em espírito e em verdade, a minha carne vai estar forte para negar a tentação que vem. Outra coisa super importante desse versículo é vigiar e orar. Você já reparou que vigiar primeiro e depois orar? Por que será? Por que eu tenho que vigiar primeiro e orar depois? Isso aqui não está de forma aleatória, nada. Jesus não coloca nada aleatório. Então, vigiar, irmãos, é algo que nós precisamos fazer na dependência de Cristo. Porque se eu vigio, quando eu for apresentar as minhas orações, elas vão ter nexo de causalidade com aquilo que eu estou fazendo e pedindo. Tem conexão. Quando eu só orar, eu vou orar. E eu vou orar, eu sou uma pessoa distraída, desapercebida, não percebo, não discerno os espíritos, não peço a palavra de conhecimento. Quando eu for orar, eu vou orar coisas tolas. Então, a vigília é importantíssima. Você vigiar a tua mente, vigiar a forma com que as pessoas estão falando com você. Se houve algum desajuste na conversa, eu percebi que fulano falou assim, aí quando eu fui em oração, porque eu vigiei, porque eu fiquei atenta, quando eu vou lá para o Senhor orar, Ele vai me lembrar daquela situação, eu vou apresentar ela diante do Senhor. Senhor, olha, fulano falou assim comigo, parece que eu discerni que aquilo foi um dardo do inimigo na mente, essa pessoa verbalizou, eu me ofendi, como eu devo me posicionar frente a isso? Discernimento e palavra de conhecimento. Aí eu recebo porque eu vigiei, mas se eu estou desatento, eu não vejo nada. Os filhos estão aprontando debaixo da nariz, você não enxerga, falta discernimento. E aí, se eu descobrir, o que eu vou fazer? Palavra de conhecimento, eu vou buscar como é que eu tenho que solucionar isso. Entende, irmãos? Tudo é na dependência da vigília e de oração. Marcos 3:27 diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar, prender o valente, então roubará a sua casa. Vou te fazer uma pergunta. Satanás pode roubar algo de você, da sua família, se você estiver vigiando e orando da forma correta, não de qualquer jeito. Pode. Porque ele precisa te prender nos cárceres diabólicos. Se ele não te prender, ele não consegue roubar, ele não consegue matar, ele não consegue destruir. E nós vamos entender quem é o valente da igreja. Quem é o valente da igreja? O valente da igreja é Jesus? O valente da igreja, no versículo que nós vemos de Marcos, é Jesus? Vai ter que prender Jesus para poder fazer a obra? Não. Quem é o valente da igreja? No versículo 26 aí de 31, de Mateus 26, 31, vai nos dar a resposta. Então Jesus lhes diz: todos vós estáis à noite, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso é um princípio bíblico, ele estava falando da morte dele. Então, quando ele fosse morto, as ovelhas iam assustar e iam uma para cada canto. Então, como isso é um princípio, eu posso aplicar para nós. Então, se o diabo ferir o pastor da igreja, por exemplo, um adultério, algo grave, que choque toda a congregação, algumas saem da igreja, se despertam. Então, nós precisamos entender, no nosso mundo real, Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. E o diabo não pode prender a Jesus. Então, eu não posso colocar que o valente da igreja aqui é Jesus, mas o valente da igreja são os pastores, é a liderança, são os líderes de grupo. Quem mais é valente? O sacerdote. Vamos ver isso? Quem é o valente do lar? É o sacerdote. Isso, é aquele que o Senhor colocou, porque tem mulheres que têm filhos, mas não têm marido. Então, Jesus é o marido dela, não é
E aí quem que o diabo vai tentar amarrar e prender para poder subtrair? A mulher. E em casa que tem marido e mulher? Ele pode fazer, os dois são os valentes, porque a divisão de tarefas. O homem é o quê? Qual é a função do homem? Ele é o provedor. E a mulher não é a auxiliadora? E tem um outro termo que fala... Ai meu Deus, sabia que eu esqueci isso, não coloquei. Não é editor, é outro nome. Se eu lembrar, eu falo. Então, são trabalhos... Não, também. Sobre uma missão... Como é que fala? Submissa, isso. A mulher, ela tem que ser submissa ao sacerdote. O que significa a palavra submissa? Sob uma missão. Obrigada, Priscila. Sob uma missão. Mas se o sacerdote do lar, que é o homem, eu vou considerar um lar comum, que tem o marido, que tem a esposa e que tem os filhos. Então a palavra de Deus fala que ela é disjuntora, fala que ela é auxiliadora e ela também tem que ser submissa. A palavra submissa não é assim, sim senhor, não senhor, eu vou fazer, sou sua empregada, não é isso. Submissa é aquela que está sob uma missão. Mas se o sacerdote não tem a missão bem definida, como que ela vai poder ser a ajudadora dele? Porque é auxílio, é ajuda, não é um sobre o outro. Jesus lá no Éden falou que não era para homens dominarem sobre homens, no sentido ser humano. O homem não domine sobre a mulher e a mulher não domine sobre o homem. Mas existem tarefas que são divididas, uma é para o homem e outra para a mulher. Então o valente pode ser a mulher, se for no caso ela sozinha, se pode ser o homem. E a mulher entra como aquela que vai ajudá-la a completar a missão. Por exemplo, o diabo pode entrar dentro do lar e transtornar o casal de que forma? Por exemplo, a Bíblia fala que quem edifica o lar é quem? A mulher. Então, qual é a predileção do diabo dentro do lar? Edifica que sustenta. Então, se a mulher é que sustenta, o alvo principal vai ser ela. Por quê? Porque ela é que coordena os filhos. É ela que deixa a casa estável para o marido chegar e é uma auxiliadora dentro dessa atmosfera tranquila e cheia de paz. E tem muitos filhos que são manipuladores e tem muitos filhos que jogam a auxiliadora contra o sacerdote, ou se ele tem acesso muito mais ao pai do que a mãe, ele joga o pai contra a mãe. Isso é uma destruição do lar. Então, o valente tem várias conotações, tem várias formas de eu entender isso. Eu preciso olhar o contexto daquela família e entender de que forma esse espírito de Jezabel está atuando dentro daquele lar. Quais são as funções que ele está interferindo de modo que aquele lar venha a ser edificado sobre a areia. E quando vem uma tempestade, ele suporta? Não, ele cai. Entenderam isso? Controlando o valente. Então, aqui, controlando o valente, você pode entender todos os níveis de autoridades espirituais. Desde o presidente da República, do nosso país, e assim sucessivamente, os governos estaduais e depois os municipais, tudo isso é valente. Se o diabo entrar naquele nível de autoridade espiritual, ele traz graves consequências a uma cidade, a um estado, a um país. E agora com o Covid-19, a gente pode perceber a diferença de principados atuando, né? Teve estados que era insuportável, onde geralmente tinha algum vermelhinho governando e a coisa foi muito mais intensa, como por exemplo Araraquara, que os primeiros casos que prenderam aquela mulher que estava passeando na praça, quem lembra disso? Isso tudo é nível, né, de pessoas que estão possuídas pelo espírito de Jezabel. Isso pode atrapalhar muito a nossa vida. Tem gente que passou em cidades de uma forma muito tranquila e outras pessoas que foram levadas em cárceres severos porque a influência sobre os níveis prendeu o valente, dominou na mente e exerceu e executou as ações do diabo. Entenderam isso? Provérbios 7, 21, 23. Uma
23 fala o seguinte: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o arrastou. E ele, o valente, num instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Olha que coisa terrível, irmãos. Pelo poder da sedução. Irmãos, tem muitas pessoas. Eu já sofri essa influência dentro dessa igreja de muitas formas, através dessa sedução. E as pessoas não percebem. E muitas vezes eu tenho que ir diante de Deus e falar: Senhor, eu entendi certo, isso é coisa da minha cabeça, eu tenho que orar, irmãos. Quando que um valente não vai ser tomado? Quando? Quando ele vigia e ora. Quando ele deu um sinalzinho na sua cabeça e você vai conversar com o Senhor, certamente você vai receber a resposta. Então você não vai ser presa, de modo que esse espírito maligno possa controlar o valente, e a partir do valente toda uma casa, toda uma igreja, todo um ministério. Controlando a autoridade espiritual. A esfera profética não é o único alvo do espírito de Jezabel. Ao visar o pastor e a liderança da igreja local, ele procurará os pontos mais fracos a fim de identificar e conquistar a simpatia de todos, usando as formas mais sutis. Então, é uma espada de dois gumes. Por quê? Porque se esse espírito não consegue atingir a liderança da igreja ou seus líderes de ministério, ele vai fazer o inverso. Ele vai tentar fazer você desconfiar do seu pastor, vai começar a lançar flechas e dardos inflamados do maligno na sua mente, ofensas, principalmente ofensas. É a arma mais poderosa do inverso, do membro para com o seu liderado. E aí ele se ofende, vai nascendo raiz de amargura, e há um afastamento e um rompimento do que fala lá em Romanos 13, que é o respeito pela autoridade espiritual. Você só respeita, irmão, se você tiver discernimento de espírito para entender por que ele agiu daquela forma e quais foram os motivos, e se isso foi de Deus e se foi para o seu bem. Tudo bem? Estão entendendo? Então, essa é a forma inversa. Então, vai procurar dentro da congregação pessoas que têm fragilidades e que não estão resolvidas, e aí ele usa contra a vida do pastor e vai começando a fazer motins dentro da igreja. Para o pastor, e eu já vivi isso dentro dessa igreja há uns anos atrás, e foi exatamente assim que eu fiquei. Eu não acreditei. Para um pastor será inacreditável que uma pessoa espiritualmente madura, que eu julgava, não tenha a motivação mais elevada, ou seja, por atos baixos do diabo, e eu, entendendo que ela era madura espiritualmente, ela aceitou aquelas falsas convicções e usou contra a liderança que é instituída por Deus. Irmãos, sempre que vocês se levantarem contra líderes, aqui eu não quero só falar do âmbito espiritual dentro da igreja, mas você pode ter líderes como chefe, não pode? E se você se levantar, toda a autoridade é instituída por Deus, em todos os âmbitos, em todas as áreas. E de qualquer forma que eu me levantar contra ela, isso é uma contrafação do diabo, isso é uma rebeldia, isso traz consequências graves. Lá na história de Jezabel, lá em Tiatira, depois nós vamos ver isso, fala que Deus deu tempo, ele notificou, deu tempo para que se arrependesse, e quando não se arrepende, Deus prepara uma cama. Sabe o que significa isso? Deus preparar uma cama? Sabe quando você tem a notícia, os antigos tinham muito disso, aquela pessoa está acamada. O que quis dizer? Aquela pessoa está doente. Primeiro a pessoa adoece espiritualmente, e os reflexos do seu declínio espiritual afetam o corpo físico. Então Deus está falando para aqueles que estão sendo notificados e não estão se posicionando quanto à vontade de Deus, ele preparará uma cama. E a sequência do versículo é: até dos teus filhos eu tirarei a vida. Irmão, é sério ou não é? Porque nós toleramos o espírito de Jezabel dominando as nossas mentes. Por isso que eu falei para os pregadores: ó,
Deus mostrar para mim que está havendo algo de errado na vida do fulano, do ciclano, do Beltrano, vai ficar de campo. Nem vou ter que trabalhar 3, 4, 10 vezes a mais. Porque se for assim, Deus não dá uma cruz maior do que eu possa carregar. Eu só preciso ter a coragem de assumir o local no qual Ele está me pondo e me chamando a fazer a obra. São muitas formas de manietar ou prender, as quais se utiliza Satanás e sua equipe maldita. Como? Ele prende através dos pais, das mães, dos filhos, irmãos, chefes, isso eu já falei. Agora eu quero entrar num assunto importantíssimo. Como acontece os sacrifícios de crianças que são filhos de pais cristãos? Quem pode me falar? Porque, irmãos, falar de sacrifício é uma coisa assim, oferecer. Jezabel na Bíblia, ela oferecia filhos, tinha suas profetisas que tinham relações com os profetas dela, tanto de Baal quanto de Mamon e Azerá, eles tinham relação sexual e os filhos dessas orgias eram oferecidos em sacrifício. Quando é satanismo, a gente, entre aspas, nem espera outra coisa, porque eles são declaradamente satânicos. Mas como esse espírito de Jezabel, como eu falei, as pessoas que são possuídas, elas não estão mais claramente demonstrando. Porque isso seria desmascarar o diabo, ele não tem interesse de ser desmascarado. Ele é o pai da mentira, da simulação, do ilusionismo. Então ele vai desenvolvendo técnicas. Como é que cristãos, nós da igreja, vamos falar de nós, como nós podemos, e Deus fala, vocês sacrificam aos ídolos, vocês sacrificam seus filhos, entregam eles para ser queimados como os satanistas. Eu fiquei assim, ó. Como? Está escrito lá, negligenciando o ensino das Escrituras. Está escrito na palavra de Deus que eu devo ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que for velha, ela não se voltará contra o Senhor, ela não se perderá dos caminhos, não é isso? Isso é uma bênção, irmãos. Deus está provando pela palavra, estamos dando a promessa, filho, ensina. Porque se você não ensina no teu filho, o que vai acontecer? Como que ela vai virar um sacrifício para o diabo? Ela vai querer vir na igreja? Ela vai ter prazer em cantar louvores? Ela vai ter prazer em comer as comidas que Deus disse que são as nossas? Ela vai querer colocar as roupas e dançar as músicas que são do Senhor, irmãos? Você está oferecendo seu filho em sacrifício ao mundo. E o mundo jaz no maligno, porque o príncipe deste mundo é o diabo. Quantas, irmãos, eu fico tão chocada, filhos de pastores que foram nesse carnaval aí, que teve no Parque do Peão, batendo foto, pais pastores de igreja, que permitiram que seus filhos fossem na festa da carne, estavam fazendo um sacrifício de vida, de adoração, de falsa adoração, roupas curtas, meninas de igreja descendo até lá embaixo. Isso é um sacrifício. É um sacrifício que os pais estão fazendo. Quando que vocês fazem? Ah, mas eu não tenho consciência porque não ensina, porque não vigia, porque não ora, porque não jejua, porque não procura saber o que está fazendo. Ah, eu confio no meu filho. Irmãos, eu também confio, mas eu procuro o tempo inteiro estar perto, querer saber se chegou chateado, o que foi que você está sério hoje, o que está carrancudo, o que está acontecendo, o que está bicudo, o que aconteceu. É de interesse, para que eles não sejam um sacrifício para o mundo. Vão para o cinema, assistem esses filmes da Marvel, que parece que não tem nada demais, mas é uma contrafação, heroísmo de Jesus. Existe um herói nas nossas vidas, que é Jesus, mas nenhum outro. Aquilo é um show de horror, de ficção, de mentira, de ilusão. Isso é sacrifício. Para ir no cinema, desliga o celular, não vai nem no banheiro fazer xixi, porque não pode perder nem como é que fala, os trailers. Não, eu preciso ver o trailer para ver qual é o próximo filme. Mas lá dentro da igreja não para de levantar para beber água, não para de levantar para... É uma luta trazendo a igreja. Mas leva para as festas do mundo. Aí daqui a pouco aparece grávida, não sei o que aconteceu, não sabe, houve sacrifício. E aí quando a sua filha fica grávida e aborta sem que você saiba, você fez um sacrifício de sangue.
Irmãos, é muito sério, existem várias formas, e Deus ama tanto quanto nós temos falado para os pais de crianças pequenas. Não uma interferência grave de Jezabel na vida dos pais, é porque a vida, a rotina está tão intensa que eles não têm tempo, então chegam cansados, esgotados e não dão conta. Mas, irmãos, quando Jesus for te pedir conta, cadê os filhos que te dei? Diz para ele que você não teve tempo, que você estava trabalhando, correndo atrás das coisas desse mundo. Vale a pena perder um filho. É uma vida, quando você gera, uma vida eterna. Você já parou para pensar? Uma vida eterna que você está gerando, você vai dar conta disso. Essa vida eterna, você é responsável. E você está direcionando para onde? Para o céu ou para o inferno? É muito grave. É dessa forma que Jezabel anda atuando e sacrificando. Quando você permite, por qualquer motivo, que seu filho não venha para a igreja, mas lá numa festa, você sacrificou a Baal, você sacrificou a Zerá. É de forma disfarçada, porque nós conhecemos a palavra. Então é óbvio que ninguém vai pegar um filho e jogar na fogueira, como aconteceu em Frutal, que eram satanistas, não sei quantos souberam, faz pouquinho tempo atrás que aconteceu, colocaram uma criança, banharam no álcool e em ervas, e o cara que estava fazendo um ritual passou com uma vela acesa, explodiu, a criança foi incinerada, 100% do corpo. Aí os pais pegaram e correram para o hospital para simularem um acidente doméstico. Satanismo. É isso nas claras, mas para nós não vai ser assim, para nós é tudo disfarçado. A igreja é formada por famílias, portanto, destruindo as famílias se destrói a igreja. Em seu propósito de controlar o ministério profético da igreja, esse espírito também tenta perverter os jovens. Nós temos jovens aqui que têm voz profética, mas ele tenta calar. E aí, como é que você vai reivindicar a promessa de Deus se você não ensinou? Irmãos, não tem desculpa. Quando eu me tornei uma cristã, essa responsabilidade ficou comigo, eu não sabia nem por onde começar. Minha sogra deu 2 livros dessa grossura assim, que contavam histórias de criança e no fim tinha um versículo que encaixava com a história. Eu falava assim, vou começar por isso. Eu li história e versículo, aprendia eles e eu, todos os dias. Irmãos, eu não faltava um dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta era eu. No sábado, domingo era o salmo. Então, quando chegam momentos difíceis, essa é a hora da gente reivindicar com respeito à promessa. Senhor, eu ensinei. Senhor, eu fiz. O Senhor disse que se eu ensinasse a criança no caminho que ela deve andar, ela não se desviaria ainda que fosse velho. Estou reivindicando. Me dá discernimento, palavra de conhecimento, me ajuda. Como é que eu lido com criança, depois como é que eu lido com adolescente, agora com jovens, vão crescendo, a gente vai crescendo junto espiritualmente. Mas se você não ensina, como é que você vai reivindicar quando as coisas ficarem difíceis? Tem vozes proféticas de jovens potenciais, irmãos, mas essas entidades estão impedindo de desenvolver o dom. E ele sabe a fraqueza de cada um dos jovens que estão dessa igreja. Ele sabe como fazer, como dominar a mente. Não deixa, jovens, não deixa. Discirna. Pede socorro. Você pode falar tudo o que você pensa para Deus. Deus, eu não gosto disso. Deus, eu não quero isso. Mas me ajuda a querer, me ajuda a fazer, ajuda a negar o meu eu. Irmãos, o preço que se é pago com a luz que a gente recebeu, a perda da salvação é terrível. Vocês não têm noção do que é isso. É muito grave, vai ser uma dor terrível. Vocês vão queimar até que seja consumado todo o pecado em vós. Tem noção do que é isso? Então a gente não anseia tanto o céu, porque é difícil imaginar. Nossa mente é tão corrompida pelo pecado e pelas coisas que o diabo tenazmente nos rodeia, que a gente perde entusiasmo pelo céu. Mas é magnífico. A minha vontade era que Deus pudesse mostrar um pouquinho. Eu tive essa experiência, mas ela foi bem pouco, de sentir a presença real de Jesus, de você
estímulo, você fala assim, eu não queria voltar de jeito nenhum. E olha que o maior sonho da minha vida, ele tinha realizado, que era eu me casar, eu morri de medo de ficar com a titia e ser mãe. Mas 2 medos que eu tinha, que era terrível, de não casar e de não ter filho. E eu tinha me casado e tinha tido a Ana Laura. E a Ana Laura ela continua uma boneca. E nesse momento, ela tinha 1 mês de vida, eu tive esse encontro pessoal com Jesus. Mesmo diante de tudo que tinha me sido oferecido, naquele momento que era o que eu mais desejava, eu não queria voltar. Eu não queria. Quando eu acordei, eu falei, vou fechar o olho e vou para lá de novo. Eu tentei várias vezes. Pensa para Deus essa experiência. Para você lutar pela sua salvação, para você entender o que é estar na presença de Cristo, o amor que Ele tem. Na palavra de Deus fala, não importa se teu pai, se a tua mãe te rejeitou, eu te assumo como filho, eu te adoto. E ó, vou falar uma coisa, as regalias do meu filho original não, meu filho genuíno, gerado, vai ser igualzinho à tua. Você vai ser co-herdeiro com Cristo de todas as coisas celestiais. Irmãos, pede para Deus colocar isso no seu coração, para você entender a profundidade disso, para você ter força de não cair naquilo que lhe é apresentado como bom. Busca seduzi-las para uma suposta estrada espiritual que na verdade é um beco sem saída. É isso que ele implanta na mente dos jovens. Não deixa, luta contra esses pensamentos, de modo que jamais cumpram o chamado de Deus. As bênçãos, as promessas de Deus sempre estiveram relacionadas com a nossa descendência. Tanto é verdade que em Êxodo 20, no corpo da lei, ele diz, eu abençoarei até 1000 gerações. Deus nunca se preocupa só comigo. Ele quer a nossa descendência. Então sempre que ele faz uma promessa, quando ele fez para Abraão, ele fez para Abraão e para a descendência. Então ele ama. E se ele ama, o diabo odeia. Lembra a contrafação? Então ele vai querer atingir aquilo que é mais precioso para você, os teus filhos. Os teus filhos. E romper a descendência é algo terrível para o Senhor, como foi com Eli. Deus tinha dado, quando Deus dava a bênção, quando deu para ele, olha, você é da tribo, era de Levi? E qual que era a tribo de Levi, né? E ele falou, ó, a tua casa para sempre estará diante de mim. Você e a sua descendência, irmãos, ele fez a promessa para a geração. Eles seriam a casa que seguiria o sacerdócio. Por causa do posicionamento do Eli, que não se posicionou, toda aquela bênção foi retirada, até mesmo daqueles que viriam, foi retirada. Por isso que Deus fala, eu abençoo até 1000 gerações do que me obedecem e amaldiçoarei até a 3ª ou 4ª dos que me aborrecem. Porque até nisso Deus é misericordioso. Olha a discrepância. 1000 dos que me obedecem. 3ª ou 4ª geração, que aí é bisavô, né, só para vocês entenderem a quantidade, eu amaldiçoo. É um Deus de amor? É um Deus de amor. E ele fala assim, ó, 3ª ou 4ª. Nesse prazo aqui, ó, 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª, eu vou mandar muito conhecimento. Eu não quero que vocês fiquem na ignorância, porque meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu vou mandar, porque eu não quero amaldiçoar, eu não tenho prazer na morte de ímpio. Não, senão o ímpio se converta do seu mau caminho. Porque se você acordar antes de chegar na 4ª, ele rompe com a maldição. Se eu me arrepender, ele rompe. E sabe quem vai ser abençoado? Não sou só eu, é toda a minha geração. Por isso os nossos filhos são alvo predileto de Satanás, pois destruindo destrói a herança que Deus está dando a nós. Dividir e conquistar. Irmãos, agora que horas são? 12:10. Eu acho que dá para acabar até 12:30. Suporta ou me para? Então vamos lá. É rápido agora, viu? Falta bem pouquinho, tá? Dividir e conquistar. Então, o intuito desse espírito maligno é dividir e conquistar. O primeiro movimento do espírito de Jezabel muitas vezes é assumir o controle por meio da remoção da autoridade profética. Ele tenta remover. Se ele tirar, conseguir tirar o pastor, ele dividiu, certo? Dividiu. E
E aí ele vai passar para a conquista. Se ele conseguir se estabelecer entre o povo, os pastores e os líderes proféticos, então começa a subverter a profecia. A profecia, a palavra, tá? Dividir e constar. Uma das armas que emprega é desacreditar a autoridade profética por meio de argumentações, opiniões contrárias e fatos distorcidos. Ironicamente, a pessoa que opera sob o espírito de Jezabel terá revelações que parecerão espirituais, mesmo para os mais experientes. Nós já tivemos também aqui no púlpito da igreja uma pessoa que falava coisas de modo suave e totalmente contrário ao que eu falava. Não sei se vocês se lembram disso. E então Deus atuou de uma forma magnífica, porque era uma autoridade profética porque prega a palavra de Deus, e ele estava envolvido com esse espírito de Jezabel, e ele distorcia e fazia opiniões contrárias de modo muito sutil, que nem os mais experientes talvez pudessem observar. Mas eu estava vigiando e orando, e Deus mostrava, e eu combati esse espírito de Jezabel dentro da igreja. Foi outra experiência que nós como igreja tivemos. Para seduzir e depois conquistar o líder profético, o espírito de Jezabel busca conquistar a sua simpatia. Irmãos, tudo isso que eu estou falando, você tem que pensar se dessa forma, de alguma forma, o espírito de Jezabel atuou na tua mente tentando fazer isso com pastores. Ninguém tem medo disso, tá? Ninguém. O indivíduo tentará se unir ao profeta na esfera espiritual dizendo: olha como eu já ouvi isso, meu Deus do céu, sou parecido com você, parece que sei o que você está pensando ou sentindo. Nossos espíritos são interligados. No entanto, essas palavras se tornam uma armadilha que prende a mente, a vontade e as emoções do profeta. Então, se nós não estivermos atentos, nós vamos ser encodados por essas falas, e aí o espírito de Jezabel consegue atuar não pelo modo direto, mas usando uma pessoa para manipular. Desmantelando o muro de oração. Olha que coisa importante. Um dos objetivos do espírito de Jezabel é se infiltrar em vários grupos de intercessão. Oração, irmãos. Fez um grupo de oração, você pode ter o intuito de buscar ao Senhor e obter bênçãos para a sua vida, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer, ele vai atuar. Ele vai atuar, ele vai tentar achar alguém dentro daquele grupo que está vulnerável, vai tentar abstrair daquela fraqueza uma associação para destruir o grupo. Como? Parar o grupo de intercessão. Isso também já aconteceu dentro da igreja, né, dona Eunice? Um membro da igreja destruiu a equipe de intercessão que existia na casa da dona Eunice através desse método. Então, tudo que eu estou falando dentro dessa igreja já aconteceu. E agora Deus está resgatando um pessoal que está aí na casa da dona Eunice para orar. Vou falar, toma cuidado. Porque quem está interessado em jejuar e orar, o diabo não vai ficar sentado olhando. Ele vai se levantar. O indivíduo dominado por esse espírito tentará controlar o conteúdo e a direção da oração. Depois que o indivíduo assume a direção, é só uma questão de tempo até que se torne o líder do grupo. E quando ele se tornar o líder do grupo, irmão, sabe o que vai acontecer? Ele vai distorcer todo o propósito de Deus. E aí, pedis e não recebereis, porque pedis maus para gastar em vossos deleites. Sabe por que muitos pedem e não recebem? Porque de alguma forma foram afetados pelo espírito de Jezabel e não sabem as deprecações, as orações que apresentam diante do altar. São envolvidas com a falsa adoração, o sistema operacional de adoração de Jezabel. Não podem, Jesus não responde esse tipo de oração. São adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Apresentar orações mundanas. É isso que o espírito de Jezabel vai fazer dentro dos grupos de oração. E outra, ele se infiltra de uma tal forma que você acha que é a pessoa mais espiritual do mundo, porque ele tem um espírito de dissimulação terrível, é quase um disfarce de anjo de luz. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Inimigos de Deus.
bastante pessoas, pastora, tive um sonho com você. Fala, irmãos. Meu Deus. Só Jesus na causa. Por isso, discernimento de espírito e o que mais? Palavra de conhecimento ou sabedoria. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Provérbios 26, 25. A Escritura oferece uma excelente perspectiva da visão de Deus sobre esta questão, de falsos sonhos e visões. Jeremias 23, 30 a 32, a primeira parte diz: eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Isso já aconteceu várias vezes nesse púlpito da igreja. E as pessoas que estão sentadas não discernem, e vai me dando um desespero, porque eu falo, Senhor, aí eu vou levantar e falar na contrafação e vão me chamar de louca, vão me chamar de exagerada, vão brigar comigo, vão querer arremessar pedra, como várias vezes no começo da igreja que eu lutava, tinha muito espírito de Jezabel no começo, e nós estávamos afundados no vinho de Babilônia. E quando foi começar a reforma da igreja, eu achei que eu fosse ser apedrejada. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu me sustento da vontade dele. Porque agindo Deus, quem poderia impedir? A segunda parte diz assim, a respeito dos sonhos: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Carregando falsas cargas, outra forma de enganar, pessoas que chegam, sabe, estou orando tanto pela senhora, nossa pastora, meu Deus do céu, tenho colocado a vida da senhora diante do Senhor, dos seus filhos, e vem com aquela disfarce, aquela coisa horrorosa. Tem também no nosso meio, desfrutei disso há poucos dias. Esses indivíduos carregam falsas cargas do Senhor, desejando parecer espirituais. Irmãos, você deseja parecer espiritual? Isso já é um indício do espírito de Jezabel na sua mente. Porque se a gente está em Cristo, a gente não tem necessidade de aprovação nenhuma. Eu sei quem eu sou, não preciso provar nada para ninguém. Mas quando eu tenho essa necessidade de parecer espiritual, você pode saber que Satanás começou a agir. Podem até acreditar que estão falando palavras provenientes de Deus. Às vezes eles acreditam, estão tão enganados e pervertidos nos seus sentidos que eles mesmos acreditam. Incapazes de reconhecer o engano sobre o qual estão operando. Uma vez que essa pessoa consegue acesso ao pastor, não é raro começar a bombardeá-lo com uma torrente de revelações que supostamente recebeu do Senhor. Cada situação será sutilmente manipulada a fim de lançar uma luz favorável sobre o indivíduo com o espírito de Jezabel, colocando-o numa posição de proeminência maior do que o próprio Deus. À medida que a raiz desse espírito vai se aprofundando cada vez mais no interior do indivíduo, os frutos da justiça e da redenção finalmente desaparecem. Sabe possessão? Possessão, corte, acabou. É exatamente isso. Criando dependências espirituais, parecendo mais espiritual e falsa humildade. A integridade dos retos o guia. Integridade eu só consigo em Cristo. Se eu estou em Cristo, portanto, eu sou reto e eu recebo palavra de conhecimento ou sabedoria, que é o norte da minha caminhada, certo? Então, se eu sou reto, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Mas os pérfidos, em que há falsidade e são traidores, a sua mesma falsidade os destruirá. Provérbios 11, 3. Buscando outros a quem ensinar, distorcendo passagens bíblicas, reformulando doutrinas. A gente fala uma coisa, a pessoa vai dizer, pode ser também isso, mas eu também não posso pensar isso. Mas se eu achar assim, não é também, pastor, que dá para ser? Deus não aceita também? Pode começar a meditar que Deus vai te mostrar. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. 1
1 Pedro 2:1. Não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos, quando a gente lê lá em Apocalipse 2:20. Terminamos aqui. Nós vamos terminar com Deus fazendo um pedido para nós. E esse pedido está em Provérbios 23:26, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu sei que muitos hoje podem ter ficado. Eu aconselho, irmãos, de todo o coração, assistir a primeira, assistir a segunda e pedir: Senhor, eu não sei nem por onde começar, mas eu tenho certeza que uma oração o Senhor tem prazer de responder. Não sei orar direito, não sei se o meu jejum está direito, mas essa oração eu tenho certeza que o Senhor tem prazer de responder, que é: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me. A partir dessa notificação, você diz para o Senhor: Senhor, eu estou chocada com aquilo que o Senhor tem revelado a meu respeito, mas eu tenho interesse de responder ao seu pedido. Eu tenho interesse de entregar o meu coração, que é o meu entendimento, e os meus olhos se agradarem daquilo que o Senhor está apresentando como sendo o seu caminho e sua obediência. Se o Senhor perguntar se eu quero, não, Senhor, eu não quero fazer nada disso. Eu quero ceder aos desejos da minha carne. Mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor for por mim e derramar sobre mim a força que eu preciso. O Jorginho, na quarta-feira, falou um versículo de Jó. Não trouxe o celular. Você lembra, Jorginho? A força de Jesus, só se você fugir dele, você... aqui? Mas será que eu fui? A pessoa pôs. Jó 9:4, é o último mesmo, tá? Eu achei que eu nem tivesse posto isso. Deus, Ele é sábio de coração, de entendimento. Para de brigar com Deus, fazer valer as suas palavras, a sua argumentação. Ele é poderoso em forças. Quem se endureceu contra Ele teve paz. Irmãos, tudo isso que Deus está trazendo para nós não é para enrijecer o nosso coração. Só, Senhor, eu quero te dar, eu juro, eu não quero me abnegar, eu quero ceder os desejos da minha carne, mas eu tenho certeza que se eu me endurecer eu não vou ter paz. E eu sei que o Senhor é poderoso em forças, dá para derramar para fazer a tua vontade. Fala a verdade, pode falar para Ele, você pode falar tudo e pede socorro. Socorro, Senhor. E hoje nós vamos, Carlinhos, pode pular, por favor, solta o playback. Nós vamos adorar, a igreja pode ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor. E essa adoração vai falar de uma geração que não tolera Jezabel. Já começa nesse momento a oferecer a verdadeira adoração ao Senhor. Fala: Senhor, eu tenho inúmeros problemas, eu tenho inúmeros pecados, eu não sei nem como pontuá-los, Senhor. Eu nem gostaria de estar aqui, nem sei porque estou aqui, mas eu sei que distante do Senhor eu não vou ter paz. E eu quero proclamar essas palavras. Eu sei de tudo que o Senhor está falando é a verdade. E eu preciso que o Senhor derrame sobre mim a tua força para operar segundo a tua vontade. Eu preciso da tua força para entregar o meu coração a ti. Esse deve ser a nossa postura, o nosso desejo enquanto adoramos através deste louvor. Amém?